Já pensou tu passa esse vídeo e esse assunto cai na tua prova? Aí eu quero ver. Continuando a falar de requisitos do ato administrativo, a gente vai falar sobre o elemento forma. Eu vou falar sobre 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E como sempre, a gente começa do conceito. Afinal de contas, o que é este elemento forma? Bom, a forma é o modo como o ato se exterioriza. Então, como assim? O ato administrativo ele precisa aparecer no mundo de alguma forma. Ele pode aparecer no mundo de forma escrita, ele pode aparecer no mundo numa forma de gesto, ele pode aparecer no mundo numa forma de sinal, numa forma verbal. Então, a forma como o ato se exterioriza, como a gente consegue ver, isso é o elemento forma. E todo ato tem que ter a sua forma. Por exemplo, uma multa precisa ser escrita e formalizada. A multa, por exemplo, ela se exterioriza de forma escrita. Não pode ser de boca, não pode ser verbal. O que nos traz a ideia central por trás deste elemento. Qual é a ideia central? A administração precisa seguir a forma prevista em lei, o que significa que não há liberdade, o que significa que é vinculado. Eu vou deixar para colocar esse vinculado no outro ponto. Mas basicamente entenda que para garantir segurança jurídica, a lei ela precisa dizer qual é a forma. Então, basicamente, vai aplicar uma multa? A forma é escrita. Ah, você está ali trabalhando como guarda de trânsito, você tem uma forma através de gestos, né? De apito sonoro, né? Um apito significa uma coisa, dois significa outra. Você tem uma forma estipulada pela lei para exteriorizar esse ato administrativo. Então é vinculado. Colocando aqui uma regra geral, a regra geral é que a forma é vinculada, o que significa que a lei define como o ato deve ser feito. Aí você tem, por exemplo, a licitação. Uma licitação, a lei diz como tem que ser a licitação. A licitação tem um procedimento definido. Ah, vai aplicar, por exemplo, colocar aqui uma penalidade. Eu vou aplicar uma penalidade num servidor. Existe um processo aqui, um processo administrativo para aplicar essa finalidade. Então, esse elemento forma, ele está na lei como tem que ser, tem um processo, é vinculado. Como é que esse ato aparece no mundo? Como ele se apresenta no mundo? Existe uma lei que diz como, e é exatamente isso que a gente está estudando aqui. Se você fizer a seguinte pergunta, como identificar esse elemento? Basicamente, você vai perguntar a si mesmo isso aqui, ó. Este ato seguiu a forma exigida na lei? Esse ato seguiu a forma exigida na lei? Se a resposta for sim, nós temos um ato válido, pelo menos do ponto de vista da forma, né? Agora, se a resposta for não, nós temos um ato nulo. Isso aqui nos leva a incorrer em algo chamado vício. Todo elemento, você está estudando comigo, todo elemento, ele pode ter algum tipo de vício que pode invalidar o ato. Qual é o vício da forma? É bem simples de entender. O vício da forma acontece quando o ato não obedece à sua forma legal. A lei diz para fazer de um jeito e de alguma maneira aquilo ali não é obedecido. Por exemplo, vou te dar aqui exemplos. Imagina o seguinte, uma punição sem processo administrativo. É uma punição que aconteceu sem observar a forma legal, porque a forma legal tem que ter um processo administrativo. Imagina, por exemplo, não publicar um ato que deveria ser dar transparência às pessoas. Também aconteceu um vício de forma aqui, porque no processo esse ato deveria ser público, deveria ser exteriorizado e não foi. Imagina, por exemplo, a administração pública faz um contrato verbal quando, na verdade, deveria ser escrito. É um outro exemplo de que ele não seguiu a forma prevista na lei. Aí nós incorremos em vício de forma. Agora, existe algo chamado convalidação.
que eu particularmente vou falar em detalhes quando a gente falar sobre convalidação. Em alguns momentos, um ato administrativo que tinha um vício, por exemplo, um vício de forma, ele pode ser corrigido, que chama de ser convalidado. Então, é possível corrigir um ato que tem vício de forma? É possível, mas depende. Depende do quê? Aí você tem duas situações. Aquela que pode convalidar e aquela que não pode convalidar. Quando é que eu posso corrigir? Quando a forma não é essencial. Tipo assim, vou te dar um exemplo bem simples. A minha esposa é conselheira tutelar e na época do concurso ela precisou mandar o atestado ali, o histórico de conclusão do ensino médio e tal. Certificado de conclusão do ensino médio. E aí a gente enviou, eu enviei, né? Eu ajudei ela a escanear todos os documentos. Só que eu escaneei só um lado. E eu esqueci de escanear o verso. E no verso tinha um negocinho assim simples, bem simplesinho assim. Só que, ainda que faltou o verso, aquilo ali foi rejeitado pela administração pública. E aí eu tive que fazer o quê? Nós tivemos que fazer o quê? Um recurso e tal, e mandar o verso posteriormente. Ou seja, teve um vício de forma, mas era possível ser convalidado, porque não era uma forma essencial. Ah, faltou o verso, tá bom, envia depois. Pronto, acabou, resolveu. Assim como, por exemplo, esse documento aqui não está registrado em cartório. Tudo bem, aceita do mesmo jeito, depois registra em cartório e faz a correção. Então, existe uma maneira do vício de forma ser convalidado quando a forma do que aconteceu ali não é essencial. Agora, não pode se a forma for essencial. Quando a forma é essencial? Por exemplo, nessa parte do processo administrativo. Eu puni alguém, mas eu não segui o processo administrativo para punir esse alguém. Então, essa forma que deveria ser seguida não foi. E essa é uma forma essencial. Portanto, o ato seria nulo. Então, quando a forma não é essencial, dá para convalidar. Pode ser convalidado, corrigido. Quando a forma é essencial, não pode ser corrigido. Aí tem vício de forma e aí o ato é nulo. E aí, como último ponto, eu deixo uma dica de prova, que é justamente relativo a isso que eu falei, porque costuma cair muito, tá? Então é o seguinte, nem todo vício de forma anula o ato. Isso precisa ficar na sua cabeça. Nem todo vício de forma anula o ato. Só anula o ato se for uma forma essencial. Se não for, se dá para corrigir, não anula. E esse aí é o nosso mapa mental. E agora a gente vai responder algumas questões, mas apenas para quem está na área VIP. Se você não está na área VIP, entre na área VIP, tá bom? Entre, o link está por aí, no meu perfil, no comentário, em algum lugar você vai encontrar o link para você entrar na área VIP e ter acesso a questões, aulas em HD, tudo organizado, você consegue pesquisar e encontrar tudo que você precisa para estudar essa matéria. A gente se vê na próxima e para quem está na área VIP, vamos para a primeira questão.